Olá, queridos amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, 20 de julho, celebramos o sábado da 15ª semana do Tempo Comum. E eu lhes convido a refletir sobre o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículos do 14 ao 21. Nosso texto inicia no versículo 14 e encontramos uma afirmação chocante. Os fariseus se reuniram para planejar como matar Jesus. Por que queriam matá-lo? É preciso contextualizar o nosso texto com as perícopes que o precedem para compreender o seu sentido. No capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, encontramos relatos de controvérsia entre Jesus e seus adversários, neste caso os fariseus. O texto do Evangelho de hoje conclui as controvérsias sobre o sábado. Primeiro, os fariseus interrogaram Jesus sobre o fato de os seus discípulos colherem espigas no dia de sábado, algo proibido pela lei do descanso sabático. Jesus afirma que os fariseus ainda não conseguiram compreender as palavras do profeta: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus declara que é Senhor do sábado. Na sequência, cura um homem em uma sinagoga, também no mesmo dia de sábado, sob a mira dos fariseus que queriam encontrar motivo para acusá-lo. Eles realmente não compreenderam ainda o que é a misericórdia, pois interrogam Jesus sobre a liceidade de curar alguém no dia de sábado. Mais uma vez, Jesus os enfrenta e diz que é permitido fazer o bem no dia de sábado. Seus atos estão a serviço da vida e do bem de todos, e este é o cumprimento pleno da lei. Foi imediatamente após Jesus curar o homem na sinagoga que os fariseus se retiraram e conspiraram contra sua vida. Veremos a seguir dois contrastes entre Jesus e estes adversários. O primeiro é a vida e a morte. Jesus, em sua missão de profeta e Messias, realiza a obra da salvação do Pai, os sinais da obra do Messias prometido. Os cegos recobram a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e aos pobres é anunciado o Evangelho. Por outro lado, os fariseus têm planos de morte para Jesus. Não são capazes de reconhecer que nele age a força de Deus. Jesus vai pelos povoados partilhando vida, enquanto seus adversários, com seu coração e mente fechados, querem produzir a morte. Mas por quê? A multidão segue Jesus e não segue os fariseus. Esse é o segundo contraste. Após a cura do homem, tanto os fariseus quanto Jesus partiram da sinagoga. Contudo, os fariseus partiram sozinhos, enquanto Jesus foi seguido por muitos. Os fariseus percebiam Jesus como uma ameaça à sua autoridade e poder. Eles não conseguem compreender o que significa quero misericórdia e não sacrifício, porque eles não são capazes de reconhecer quem é Jesus e que o poder de Deus age nele. Porque esse poder não é coerção, mas sim serviço. Jesus exerce o poder de fazer o bem, e isso é misericórdia. Jesus percebe que seus adversários tramam contra a sua vida e pede que as pessoas sejam discretas, que não digam nada sobre quem é ele. Pois elas sim sabem quem é Jesus, porque foram tocadas pela misericórdia de suas palavras e de seus gestos. Na segunda parte do nosso texto, o narrador afirma que dessa forma se cumpre o anúncio do profeta Isaías, que chamamos de primeiro cântico do servo, e que se encontra em Isaías 42, dos versículos 1 a 4. E o que diz essa profecia? Que o Senhor Deus escolheu o seu servo, que o Senhor o ama e sobre ele colocará o seu espírito. Este é Jesus, o servo Messias, aquele que é o ungido pelo Espírito de Deus. Por meio do Espírito, o poder de Deus age nas palavras e gestos de Jesus. Trata-se de um poder exercido a partir da misericórdia do Messias, que é manso e humilde de coração. O Pai revela esse mistério aos pequeninos,
aos pobres do reino dos céus, que acolhem a boa notícia. Este evangelho nos coloca diante do conflito entre Jesus e os fariseus, que se sentem ameaçados pela sua autoridade. A autoridade que é o exercício do poder misericordioso que se faz serviço à vida, em oposição à autoridade dos fariseus, que preza pela imposição, legalismo e moralismo dos pesados fardos. A autoridade de Jesus gera vida, a dos líderes religiosos do seu tempo gera morte. Deixemo-nos iluminar por esta palavra para, em primeiro lugar, vigiar o nosso coração. Naqueles lugares e contextos onde temos alguma forma de liderança, de poder ou de autoridade, na nossa família, trabalho, comunidade, nós o fazemos segundo o modelo de Jesus ou dos fariseus. Depois, estejamos atentos, pois hoje toda a igreja é chamada a renovar-se na forma de exercer a autoridade, que deve ser sempre serviço que gera vida, e não poder que produz a morte. Sejamos, pois, servos misericordiosos, a exemplo de Jesus manso e humilde de coração. Queridos amigos, um abraço e até a próxima.